Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes sobre os sonhos e eu gostaria de falar um pouquinho sobre como os sonhos eles podem ser muito terapêuticos para nós. Os sonhos, eles têm algumas divisões, né? Então você pode sim ter os sonhos de premonição, sonhos premonitórios, onde o seu inconsciente de alguma forma te avisa sobre algo que está previsto para acontecer diante daquilo que foi feito até agora. Por quê? Porque o futuro sempre pode ser mudado, certo? Então, quando você olha qualquer tipo de previsão de futuro, é para agora, né? Então, às vezes, é o seu conteúdo do seu inconsciente usando todo o mecanismo riquíssimo dele que ele tem, né? Por exemplo, acesso à caixa, né? A caixa que seria como se fosse um banco de dados universal, né? Não tem como traduzir o que seria a caixa, mas seria uma grande mente cósmica, né? Onde estão todos os registros de tudo que já foi, tudo que pode ser, né? De todas as possibilidades. Então, a gente tem, de alguma forma, acesso a vários desses conteúdos e muitas vezes os nossos sonhos, eles trazem esse aviso, esse alerta, essa preparação para o que pode se dar caso você continue nessa mesma linha de pensamento e de ação, certo? Um outro tipo de sonho são aqueles sonhos de onde você repassa aquilo que aconteceu no seu dia, né? Então, quando a gente dorme, por isso é bem legal você repassar coisas importantes que você quer lembrar, que você quer fixar na sua mente antes de você dormir, repassar aquele aprendizado, porque quando você dorme, é onde o nosso inconsciente, a nossa mente, ela faz esse trabalho de limpeza, né? Onde você vai deixar, então, aquilo que é menos importante, né? E reter aquilo que pareceu mais importante para sua mente, certo? Então, esse trabalho de filtragem, né? Então, eu repasso coisas que aconteceram ali no meu dia, né? Coisas simples, coisas banais, né? Então eu tomei um café, aquilo foi um momento bom, de alguma forma importante, me conectou e aí eu sonho com isso de novo. Ou teve alguma coisa ali de incômodo e aí eu sonho com isso para repassar isso na minha mente. E a gente também pode trazer conteúdos do passado, né? Que estão sendo elaborados de formas diferentes do que a nossa consciência poderia traduzir, poderia perceber a priori. Então, você pode sonhar com uma coisa super estranha e aquilo, geralmente as coisas muito estranhas mesmo, elas são aquelas mensagens de Akasha, né? Dos nossos guias espirituais, dos nossos ajudadores, né? Do nosso espírito. Mas tem muitas coisas que vêm nesses formatos bem estranhos, que são conteúdos antigos, são conteúdos até recalcados, são conteúdos importantes que eu ainda não consegui elaborar. E aí a minha mente é muito rica, muito rica, nossa mente, né? Ela cria histórias estranhas que são para elaborar alguma coisa importante no meu conteúdo do inconsciente e que eu não tinha recursos até então para elaborar, mas aí naquele momento, de alguma forma, pareceu bom, momento propício, estar preparado, então trazer esse momento, né, esse conteúdo do inconsciente nesse momento, ele emerge, mas ele emerge não de uma forma absolutamente clara, né?
não é passo a passo, não tá assim. Então eu tenho que pegar esse conteúdo e estudar esse conteúdo. Eu tenho que olhar, eu tenho que analisar, eu tenho que olhar de pertinho, porque são coisas estranhas que pra mim muitas vezes não querem dizer nada. Eu sonhei com um dinossauro, né? E aí tinha uma casa, e aí essa casa tava numa esquina, e aí tinha uma chuva, enfim. Então tem muitos elementos que pra você, você olha assim de longe, daqui do nosso inconsciente, você olha para aquilo e fala, blá, não quis me dizer nada, né? E ali tem uma porrada de coisa riquíssima para você elaborar alguma coisa ali que tá no seu inconsciente, nas suas tramas, nas suas memórias, que já pode ser trabalhado, mas que precisaria então de um trabalho. Sabe aqueles filmes de Indiana Jones, onde você tem uma caixinha que você precisa de uma outra peça para conectar ali, e aí essa peça faz com que a caixa mude, e aí você leva a caixa para um local, e naquele local tem uma determinada luz, e aí você consegue saber então o que é aquela caixa. Então é isso que acontece, né? Muitas vezes são esses tipos de conteúdos que você tem que dar uma olhada, dar uma estudada. Eu tenho sonhos que foram muito importantes mesmo na minha jornada, que eu fui sacar o que era aquele sonho 4, 5 anos depois de ter o sonho. E por que eu saquei? Porque para mim foi um sonho tão impactante que eu guardei, né? Eu armazenei, deixei ele numa memória recente. Por quê? Porque eu entendi que aquilo era um sonho muito importante, né? E até então eu não tinha entendido o que ele queria me dizer. E aí fui aprendendo e fui estudando outras coisas sobre mim mesma, desenvolvendo autoconhecimento, terapia, até que a ficha cai, né? Então, não necessariamente você precisa entender aquele sonho logo que ele vem. Não necessariamente. Mas o que é o meu grande chamado aqui com esse vídeo? Para você dar atenção para os seus sonhos. Só isso. Para você olhar para eles. Não é para você tentar entender agora, fazer toda a jornada do Indiana Jones e desvendar o mistério daquela caixinha, entendeu? Mas dar atenção, né? Dar a importância que o sonho tem. O sonho é absurdamente terapêutico, tá? Então, se você tá nesse processo de desenvolvimento pessoal, de evolução, cara, dá atenção para os seus sonhos. Não precisa destrinchar, não precisa resolver, não precisa entender, né? Muitas vezes. Inclusive, eu queria deixar também aqui o seguinte: quando você tiver um sonho importante, que você tiver aquele impulso de querer entender o que ele quis dizer para você, não vai imediatamente para o Google pesquisar sobre o que foi aquele sonho, tá? Primeiro, antes de você pesquisar, pega o seu caderninho. Se você não tem ainda o seu caderninho, compre um caderninho para você escrever coisas aleatórias, entendeu? Não é só caderninho da gratidão, é caderninho para tirar coisa da cabeça, entendeu? Para dar uma aliviada. Nesse sentido o caderninho. Então, coloca ali no seu caderninho, coloca as palavras-chaves, né? Por exemplo, cavalo, tinha um cavalo, né? Tinha areia, tinha paredes, né? Não era um lugar aberto, tinha um buraco. Então você vai colocando ali essas coisas mais importantes, as palavras mais importantes, porque muitas vezes já vem para você, mais ou menos, pode vir muito claro. Nossa, isso aqui é isso, certeza que isso aqui tá mostrando para mim aquele dia que a minha mãe, que aconteceu, que eu lembro, né? E isso é raro, mas acontece, que bom. Mas muitas vezes você vai anotar e aí você vai ter sabe aquela coisa assim, eu sei,
mais ou menos o que que é, mas eu não sei exatamente. Tudo bem. Porque se você deu essa atenção, né, que é merecido pro sonho, né, queridos sonhos, você deixou ali nessa sua memória recente, você trouxe para o seu consciente, então podem vir respostas para você e você vai estar atento, você vai estar ligado, porque você deixou aquele conteúdo numa memória mais recente. Se você não dá atenção, às vezes viriam as respostas e você não vai ver, né? Porque ele não estava no seu campo, né, de atenção. Você não deu atenção para aquilo, certo? Então eu vou deixar aqui uma dica que para mim funciona, nossa, absurdo, que é usar o gravador de voz do seu celular. Todo mundo, quando compra o celular, tem um gravador de voz. Ele já vem no seu celular, certo? Então você deixa ele ali na sua tela, num lugar que seja mais fácil, de mais fácil acesso, para você já acordar e conectar esse gravador de voz. Por quê? Você tem 5 minutos para gravar o seu sonho. Então, se você quiser escrever, você pode escrever. Eu já escrevi algumas vezes e aí eu sofro muito para entender o que foi que eu escrevi, né? Então eu prefiro gravar. E é muito bom esse trabalho de gravar, porque se ouvir também é muito bom e muito terapêutico. Se ouvir, né? Então, nesse se ouvir, você vai ter um bocado de coisas aí sobre você mesmo, né? De autoconhecimento. É muito legal, né? E então, logo que eu acordo, eu aciono o meu gravador de voz e às vezes vem a história inteira, né? Então, eu tava num lugar, tinha assim pessoas e tal, e X e foi acontecendo. Então, eu tenho toda a narrativa do começo ao fim, começo, meio e fim. Tem momentos que tá muito confuso, e quando tá muito confuso, o que que eu faço? Eu vou ali no meu gravador de voz e eu vou citando coisas que eu lembro, né? Tinha cachorro, praia, portão, luzes, aí eu não tô entendendo muito bem, eu não entendi o que foi aquele sonho, mas eu pelo menos já tirei, né, as coisas importantes que vieram para minha memória recente. Que são aqueles elementos, são elementos. Se um cachorro no seu sonho, o cachorro para você, ele tem um significado, né? Então, quando você for, por exemplo, fazer esse trabalho de interpretação, você vai anotar ali e aí depois eu posso fazer um outro vídeo para ajudar nesse trabalho de interpretação, nesse exercício de interpretação que é muito maravilhoso, mas basicamente anotar e tentar entender o que que aquilo significa para você já é bastante coisa, tá? Então é isso, essa foi a dica. Já deixa a sua gravação, o seu gravador, a sua gravação. Já deixa o seu deixa o seu gravador de voz num lugar fácil da tela do seu celular. Porque quando você tá com muito sono, você, né, pra você não ficar tateando, aí fica fácil, deixa a coisa fácil pra você fazer, tá certo? Aí, acordou, você tem 5 minutos. 5 minutos. Passou os 5 minutos, não adianta querer lembrar do sonho, tá? Basicamente é isso. Então, você tem que lembrar de lembrar. Para lembrar de lembrar, você pode deixar uma mensagem ali para você no seu despertador, né? No começo, quando eu tava fazendo esse trabalho, o que que eu fazia? Eu deixava no meu... quando eu ia acordar, aquele alarme, ele despertava. Bom dia, Flávia, o que você sonhou hoje? Então eu acordava ouvindo isso, tá? E aí eu fui acostumando, tá? Porque quem tá vendo esse vídeo, certeza que vai dizer, mas eu não sonho, mas eu não lembro dos meus sonhos. Meu caro, meu querido, minha querida, isso é um trabalho, entendeu? Você tem que fazer, você tem que começar, né? Então quando você vai exercitando, você vai ampliando, você vai lembrando, tá certo? Você tem que começar. Então todo dia deixa um papel ali, dobra direitinho para quando você sentar, você já olhar para aquilo e aquilo te lembrar. Porque se você não lembrar de lembrar, você vai esquecer, né, pessoal? É isso.
Tá bom? Dê mais atenção aos seus sonhos. Outro dia eu falo um pouquinho mais, que tem mais papo para falar sobre sonhos, tá bom? Espero que você faça mesmo esse exercício, que é maravilhoso, tá bom? Se você quiser agendar um atendimento terapêutico, o contato está aqui embaixo, só mandar um WhatsApp, tá bom? Ou aqui mesmo nas mensagens, aqui, tá bom? Muito obrigada por assistir o conteúdo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que isso é muito legal, tá bom? E ajuda a gente também, tá? Um beijo grande, muito amor, muita paz, muita luz e amo você.